Olá pessoal, aqui é o Max Macedo e vamos para o 10º e último vídeo dessa fase onde estamos tratando sobre as diferenças básicas entre os dois tipos clássicos de cães de proteção, ou seja, o cão de conflito social e o cão de frustração. Bem, se você chegou aqui agora, pare, não assista logo no último vídeo, volte no primeiro vídeo e vá assistindo assim, primeiro, segundo, terceiro, sucessivamente até chegar ao 10º vídeo, pois caso assista fora da ordem, correrá o risco de montar um quebra-cabeça faltando peças e de cabeça para baixo, mais ou menos também como aqueles jogos de passatempo que antigamente a gente comprava naquelas revistinhas, especialmente nas rodoviárias ou nas viagens, em que a gente ia montando os pontos e no final, quando ligávamos os pontos, a gente via um desenho muito claro. Mas se eventualmente a gente não respeitasse a ordem dos pontos, o desenho ficava distorcido. E fatalmente, num assunto tão complexo como esse, ficará uma interpretação distorcida da realidade. É um assunto realmente muito difícil de se entender, não estamos aqui fechando dogma em cima disso, é apenas uma tentativa de transmissão de um conhecimento que eu tenho absorvido e acumulado ao longo de décadas, criando e tentando entender a diferença entre os cães, também em decorrência de longas discussões com grandes treinadores e grandes criadores em todo o mundo, e uma tentativa de sintetizar isso para vocês, para trazer luz a algo que no Brasil, até então, eu ainda não vi as pessoas discutirem. Outro alerta que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês não vão conseguir entender o que eu estou tentando transmitir se não compreenderem muito bem, se não dominarem muito bem todos os conceitos teóricos sobre as questões aqui tratadas. Então, se você não sabe como as emoções funcionam e se desenrolam, como que são as curvas normais das emoções, os seus gatilhos, os seus reforços, o que é caça, qual é o gatilho da caça, qual é a recompensa ou o reforço da caça, o que é agressão social, qual é o gatilho para a agressão social, como ela se desenrola e qual é o real reforço para a agressão social. Como que é a atividade, o que é reatividade, o que é atividade, o que é passividade, seja atividade em caça, seja atividade em agressão social, seja reatividade em caça, seja reatividade em agressão social. Como que é a impossibilidade de uma emoção ser reforçada ou recompensada pelo reforço de outra emoção ou de outro programa emocional. Como são os mecanismos de aprendizados associativos, como que eles se dão, o que seria o condicionamento clássico, o que seria de fato o condicionamento instrumental, como que eles interagem entre si em um quadro de aprendizado e, inclusive, como que a caça e a agressão social vão se desenvolver através dos mecanismos de aprendizado. Eu tenho diversos vídeos no meu canal no YouTube tratando sobre esse assunto. Caso você queira aprofundar mais no meu curso online Entendendo o Aprendizado Canino, eu entro nas questões teóricas mais detalhadas, de maneira mais didáticas. Então, entenda bem isso, porque se você não sabe como essas coisas funcionam, repito, reflita, olhe para si. Você domina esses assuntos? Se você não domina, fatalmente essas 10 aulas que eu tenho dado sobre as diferenças entre o cão de conflito social e o cão de frustração vão gerar mais confusão na sua cabeça. Entenda os conceitos, entenda realmente o que é caça, o que é agressão, como as emoções se desenrolam, quais são os mecanismos de aprendizado, do que eles tratam, como eles desenrolam,
antes de tentar entender um assunto extremamente mais complexo que é esse que eu estou tratando nessas 10 aulas que fecham hoje. Então, nessa aula eu estou tratando, vou tentar fechar esse assunto. Lógico que a gente não fecha em meras aulas teóricas pela internet. Se faz necessário estudar muito mais, criar muito, treinar muito, figurar para muitos cães, mas pelo menos estou tentando traçar uma linha de raciocínio lógico abordando os principais pontos sobre esse assunto. Na próxima fase dessas tratativas, nós iremos entrar em questões mais práticas, mais aplicadas em análises fenotípicas de indivíduos para então, em cima disso, tomarmos decisões situacionais, circunstanciais para quais medidas tomaremos em termos de como treinar cada tipo de cão, seja no início, seja no seu desenvolvimento. Repito, nessa fase agora, nessas 10 aulas, o meu foco, a minha ênfase, mais nas questões distais e populacionais que fazem com que dois tipos clássicos, mais comumente distribuídos entre pastores alemães e malinois, como que eles se comportam, como que eles se expressam. Outra coisa que cabe reforçar, novamente estou tratando de uma comparação de características e suas diferenças e não de uma comparação qualitativa, ou seja, qual cão que é melhor. Nós temos cães de alta qualidade, seja entre os cães de conflito social, seja entre os cães de frustração. Além disso, o ideal é que, mesmo sendo um típico cão de conflito social, ele tenha uma boa qualidade predatória ou em caça. Assim como um bom cão de frustração também tem uma boa qualidade de agressão social. E, na verdade, o sonho de todo criador é conseguir produzir um cão com alta qualidade de resolução, de capacidade de resolução de conflitos sociais, assim como que no mesmo cão a gente possa ter também uma alta capacidade de agressão predatória. Esse seria o que a gente denomina de cão de topo, o cão que é muito forte em sua capacidade, em seu limiar para a resolução de conflitos sociais. Quando pressionado em conflito social, ele consiga resolver em conflito social, assim como, se for desafiado em sua agressão predatória, também consiga desenvolver bem no mais alto nível a sua agressão predatória. Esse seria o cão de topo, o cão que consegue assambarcar em si os dois vieses, as duas vertentes. Por esse vídeo ser mais ou menos um resumo ou uma tentativa de fechamento das ideias, vamos tentar compreender o que foi falado até aqui. Portanto, principalmente na raça pastor alemão, nos 100 anos, 150 anos talvez que nos precedem, a ênfase do treino e consequente seleção de tipo foi focada em cães que tinham a capacidade de resolver conflito social, ou seja, na proteção, os cães eram desafiados puramente através de sua agressão social reativa e eram evidenciados aqueles cães que conseguiam converter em agressão ativa, mas sempre dentro da área do conflito social e da agressão social. Na obediência, os cães eram desafiados também na sua área de conflito social, no vulgo chamado forçamento. O cão era forçado a fazer e os cães valorizados eram aqueles que respondiam só pela área do forçamento, pela área do conflito social. Isso fazia com que muitos cães fossem inaproveitados ou descartados, tanto do rol de cães de emprego, de treinamento, de provas, como também, consequentemente, do rol reprodutivo. A partir do momento em que se começou a utilizar a caça, seja como elemento motivacional para a obediência, seja como um elemento motivacional e de alívio de estresse
para a proteção, podemos extrapolar isso para o faro também, uma infinidade de cães que outrora eram descartados do rol reprodutivo e do rol de emprego, passou a integrar agora ou ter chance terem chance de serem treinados e aproveitados e consequentemente aproveitados também na reprodução. A qualidade de vida dos cães em geral melhorou, porque o nível de estresse nos treinos de proteção, de obediência de faro reduziu drasticamente, e aí mudou-se inclusive o perfil dos cães a serem cada vez mais buscados, porque os cães que apresentavam mais caça, sendo treinados em caça, apresentavam desempenhos cada vez mais satisfatórios. E na medida em que esses cães se apresentavam mais, as técnicas melhoravam mais para esses tipos de cães, e isso agradava cada vez mais aquilo que se buscava e também cada vez mais a proporção desses cães no rol da criação começou a aumentar cada vez mais. Um problema, e aqui eu estou falando mais especificamente dentro da raça pastor alemão, um problema que cada vez mais passou a surgir para aquelas mentes mais atentas, era que nós cada vez mais passamos a perder a nossa capacidade de detecção e de avaliação, assim como também de treino daqueles típicos cães de conflito social, que são cães com um limiar para desencadeamento de caça, isso quando a tem, mais alto, um limiar para desencadeamento de sua agressão social também mais alto, assim como o seu limiar de resolução ou de suporte a problemas ser mais alto. Isso fez com que a gente fosse perdendo esse know-how de lidar com esse tipo de cão. E cada vez mais nós migramos para o típico cão de frustração, muito mais comum entre as populações de Malinois, e a nossa habilidade para lidar com esse tipo de cão cada vez aumentou mais. Os treinadores passaram a treinar melhor esse tipo de cão. Esse tipo de cão começou a aparecer mais, a crescer mais nas populações. Os figurantes cada vez mais envolvidos no treinamento desse tipo de cão. Os juízes nas provas de trabalho cada vez mais valorizando esse tipo de cão. Isso foi congruente com os tempos modernos, onde o senso comum da humanidade não mais aceita aquele treino retrógrado, antigo, em que só se pressionava a agressão social e na obediência só se desencadeava o mecanismo compulsivo do forçamento, e o mundo mudou. Uma questão muito relevante é que, não obstante tudo ter sido melhorado, o treinamento ter melhorado, as condições de bem-estar para os cães melhorou muito, a plástica apresentada nas performances, principalmente nas provas, melhorou muito, a velocidade dos cães nas proteções melhorou muito, contudo, nós tornamos-nos reféns do uso da caça. Repito, o problema não é a utilização da caça, o problema não é cães que tenham alta caça, não. Isso é uma grande virtude, uma alta qualidade. O grande problema é que nós fechamos uma redoma, e eu uso aquele exemplo da redoma de Logan no filme do Logan's Run, ou também nós podemos usar um conceito filosófico que precede a ideia da redoma de Logan, que é a caverna de Platão. Nós viramos reféns de um universo em que nós não conseguimos imaginar um mundo sem a caça, e com isso nós perdemos muito. O ideal seria que nós utilizássemos bem a caça, mas conhecendo um mundo fora da caça, entendendo que é possível treinar cães sem caça. Com isso, nós voltaríamos a aproveitar agora cães que no atual momento nós descartamos do nosso pool de cães treináveis ou aproveitáveis ou empregáveis. Porque, já que a tendência dos cães de conflito social é que tenham um limiar de acionamento, de apontamento, de toque, seja da agressão social, mas seja também da caça,
como esses cães têm um limiar mais difícil, a tendência é que nós evitemos esses cães e busquemos cães que sejam mais fáceis de quando a gente aciona um movimento no filhote, aciona um paninho, o filhote já parte para cima, a gente já detecta as qualidades desde filhote. Abordei isso mais detalhadamente no nosso vídeo de número 9, no vídeo anterior. E enquanto no cão de conflito social, normalmente a caça se desenvolve na medida em que nós nos apoiamos na sua capacidade de resolução de conflito social. Também falei que no cão de frustração é o contrário. A sua agressão social se expande na medida em que nós conseguimos apoiar, suportar a sua agressão social na expectativa da mordida. Quando nós perdemos agora nessa atual fase da sinotecnia, principalmente dos anos 70 para cá, nós perdemos gradativamente a nossa capacidade de lidar com outro tipo de cão. Hoje nós perdemos o know-how de lidar com aquele tipo de cão. E tal como acontecia com o típico cão de frustração até os anos 80, que ele era descartado, ele não era aproveitado, também por falta de habilidade para lidar com esse tipo de cão, por falta de visão para lidar com esse tipo de cão, hoje ocorre o inverso. Hoje é o cão de conflito social que tem sido deixado cada vez mais de lado, porque não só porque ele nem sempre atende às exigências de época, mas também porque nós hoje perdemos, talvez de maneira irreversível, a nossa habilidade para lidar com esse tipo de cão. Então fica aqui um alerta sobre os nossos tempos e sobre o que os nossos tempos geraram em termos de invisibilidade daquele tipo de cão. Fiquemos atentos, não sejamos reféns da caça. Utilizemos bem a caça, tudo aquilo que a caça pode nos oferecer, seja no faro, seja na obediência, seja na proteção, mas tentemos tirar as vendas dos olhos, as viseiras dos nossos olhos, para que saibamos que é possível treinar cães sem a caça. É lógico que esses cães têm que ter outras virtudes, mas é possível vida além da caça, é possível mordida além da caça. Mordida não é caça. E eu já vi instrutores falando aí pelo Brasil, inclusive na internet, que quando ocorre a mordida, só ocorre a mordida por causa da caça. E isso não procede. Existe também mordida em pura agressão ativa. A questão é que é uma mordida com suas peculiaridades. Temos que entender que também existe mordida fora da caça. E existe mordida de alta qualidade também fora da caça, desde que nós tenhamos um cão de conflito social de alta qualidade. É muito mais difícil de encontrar esse tipo de cão, é muito mais difícil de detectar esse tipo de cão, é muito mais difícil de selecionar geneticamente esse tipo de cão. Já comentei detalhadamente isso nos vídeos anteriores, mas em se detectando esse cão, em se treinando adequadamente esse cão, nós conseguimos, inclusive, através da agressão social ativa, bem trabalhada, mordida de qualidade tão alta, quase como uma mordida em agressão por frustração. Repetindo também o que foi falado anteriormente, especialmente no vídeo de número 9, quando temos um cão de conflito social, tendemos a ter mais dificuldade em acessar tanto a sua área da caça como também a sua área da agressão social. E isso se replica da mesma forma no treino de obediência. Para tal, requer-se maior habilidade do treinador em acessar a sua área do conflito social. Como isso requer mais habilidade, e diferentemente dos cães que são trabalhados em caça, caça significa movimento e recompensa da caça significa mordida, no cão de conflito social, enquanto que para acionar a caça, movimento, e movimento significa visual, o sensor da caça é basicamente o visual. No caso da agressão social, nós trabalhamos com um número maior, uma amplitude maior de exploração dos sensores. Então a agressão social ela é mais virtual, seja na sua área sensorial, seja na sua área de recompensa.
Já na caça, sua área sensorial é mais restrita, é mais visual, e a sua área de recompensa também é mais restrita, seja tátil, de mordida, seja inclusive gustativa. Essa dificuldade de acesso dos sensores da agressão social e também da recompensa, e aqui eu estou usando o termo da virtualidade da agressão social, faz com que seja muito mais difícil, e por ser mais difícil lidar com ela, os treinadores e os figurantes evitam de prosseguir nesse caminho. Todo comportamento é consequência dele mesmo, é a lei do efeito de Edward Thorndike. O comportamento bem-sucedido aumenta a ocorrência, o comportamento mal-sucedido diminui. E isso se aplica também aos treinadores. Quando nós tentamos mexer com a área da agressão social, via de regra, nós somos mal-sucedidos, porque é muito difícil. Com isso, como nós somos, via de regra, bem-sucedidos trabalhando em caça, nós tendemos a cada vez mais explorar menos essas nossas habilidades, porque nós somos punidos tentando trabalhar na área da agressão social. E, sendo bem-sucedidos na área da caça, nós trabalhamos cada vez mais caça, seja na obediência, seja no faro, seja na proteção, e trabalhamos cada vez menos o lado da agressão social no faro, na obediência e na proteção. E como eu falei também, a caça ela nos oferece um desenvolvimento muito grande na área da psicomotricidade, na coordenação motora, na velocidade, e aí eu recomendo que vocês conheçam um trabalho muito importante, um trabalho conjunto entre o professor Ivan de Araújo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e da equipe do professor Newton Canteiras, aqui da USP. Evidenciou-se que as amígdalas cerebrais, que são duas estruturas que pertencem ao chamado sistema límbico, têm uma grande importância na coordenação do mecanismo da caçada. O núcleo central das amígdalas tanto emite, ou emitem, né, porque são duas, ramos espinhais que coordenam a movimentação, a coordenação de corrida para a apreensão, e também emitem ramos orofaciais que coordenam o bote, desde o trapézio e musculatura do masseter e demais músculos envolvidos na mordida. Dessa forma, quando nós desenvolvemos a caça em nossos cães desde jovens, nós temos grandes facilitações desencadeadas por mais essa benesse da caça, que é envolvida nas questões de velocidade e coordenação. Mas nós também devemos ter em mente que, além da caça estar essencialmente envolvida no mecanismo do aprendizado por recompensa da dopamina, trabalhos relativamente recentes também demonstram que a agressão social ativa, em especial, também toma parte no mecanismo de recompensa pela dopamina. Esse trabalho aqui é um trabalho contundente que demonstra a instrumentalidade da agressão social, inclusive comentada também pelo professor Randy Nelson, que é uma das maiores autoridades contemporâneas nos estudos da agressão. E esse outro trabalho aqui que demonstra a similaridade de liberação dopaminérgica e de serotonina, assim como de outros neurotransmissores relacionados ao prazer, em níveis comparáveis com, por exemplo, a relação sexual ou o vício em drogas. E um outro fator muito importante que nós devemos levar em consideração quando tratamos de agressão social é que somente o lado da agressão social é que leva o indivíduo a patamares insuperáveis por outras emoções relacionadas à capacidade de endurance, de limiar, de dor, de permanência naquele nível emocional,
de redirecionamento do fluxo sanguíneo e de capacidade cardíaca, de aumento de reflexo, entre outras vantagens, que deixa muito claro que somente uma perfeita interação entre tanto o campo do conflito social, da reação de luta ou fuga, com o lado do mecanismo de aquisição de alimento, dará indivíduos que apresentam o melhor da velocidade, coordenação, bote, capacidade atlética, associado ao melhor da endurance, capacidade de resistência à dor, perseverança, capacidade física, reflexos, etc. E para finalizar, o que nós podemos ver de consequência ou de consequências para o universo canino, o universo dos cães de trabalho, é um gradual crescimento do Malinois, seja nas atividades policiais e militares, seja nas provas de trabalho nos últimos 30 anos. O campeonato mundial da FCI, por exemplo, que há 30, 40 anos atrás ele não tinha tanta representatividade, foi cada vez mais ganhando espaço, não só pelo seu crescimento esportivo do ponto de vista organizacional, mas também, em especial, pelo desenvolvimento da raça Malinois como raça e pelo desenvolvimento da técnica de treino desse tipo de cão, que associou-se de maneira coincidente com um aumento do objetivo mundial, seja pelas questões de conjuntura da humanidade, seja pelas questões de dedicação técnica dos juízes dos clubes, etc. Então, cada vez mais se buscou esse tipo de performance que era extremamente compatível com aquele tipo de performance que o Malinois conseguia dar, e cada vez mais a técnica que foi se desenvolvendo favorecia o desenvolvimento desse tipo de cão, que era por sua vez desejado por aqueles que o avaliavam ou buscavam. Então o Malinois passou a nadar de braçada a favor da correnteza. Essa é a principal causa do crescimento do Malinois nos últimos anos. E a consequência principal para o pastor alemão foi que, como também falei em vídeos anteriores, cada vez mais, muito provavelmente, nós não temos medidas estatísticas disso, mas nós inferimos, tanto por uma questão de inferência lógica, como também de observacional, na medida em que nós vivemos esse meio e tentamos analisar isso na prática, nós temos percebido que cada vez mais a proporção dos chamados cães de conflito social tem diminuído dentro do pool geral da raça pastor alemão, em detrimento em consequência do crescimento dos cães de frustração, de tal forma que dentro do pastor alemão pudesse aumentar cada vez mais cães mais competitivos frente aos cada vez mais competitivos Malinois, e também em decorrência disso, cada vez mais os juízes passaram a valorizar cães com mais capacidade de frustração, com mais caça, com mais velocidade na proteção, com mais velocidade na obediência, e isso somente a caça é capaz de conferir. Portanto, temos sistemas de avaliação e valoração de cães que enfatizam cães de frustração, cães com agressão predatória. Cada vez mais aumenta-se a proporção desses cães na raça pastor alemão. Cada vez mais, então, por questão lógica, esses cães devem estar diminuindo, os cães de conflito social devem estar diminuindo dentro da raça pastor alemão, mas também nós perdemos a nossa capacidade de análise e diagnóstico desses cães de conflito social, que ficam cada vez mais em estado intangível, de maneira camuflada dentro das populações de pastor alemão. Qual é o futuro? Não sei.
muito provavelmente tudo indica que esses cães tenderão a ficar de uma maneira silenciosa e camuflada, já que nós sequer conseguimos detectar. Como nós não temos mais as ferramentas de análise desses cães daqui para frente, já falei também, em decorrência do atual estado da humanidade, de não aceitar mais as ferramentas usadas no passado, esses cães eventualmente serão detectados por aqueles treinadores e criadores que por algum motivo ou têm um feeling diferente ou são ainda remanescentes do passado e conseguem de alguma forma perceber esses cães nas populações. E uma pergunta também que me tem sido feita é sobre algo que cada vez mais se tem falado nos meios sinotécnicos em respeito à mistura das raças, seja a introdução do pastor alemão no Malinois, mas no que me toca, por eu ser um criador de pastor alemão, na introdução do Malinois no pastor alemão. E a pergunta principal é se essas introduções recíprocas têm a ver com esse assunto que eu tenho tratado. Eu posso dizer que de fato não tem. O maior motivo das eventuais introduções recíprocas de uma raça na outra, seja de reprodutores Malinois na raça pastor alemão, seja de reprodutores pastores alemães na raça Malinois, mais tem a ver com refrescamento de sangue do que com a introdução de características de uma raça na outra propriamente dita. Lógico, dependendo do criador, pode-se buscar extrair de uma raça aquilo que se quer, que eventualmente esteja carente na outra raça, mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é um motivo mais relacionado ao estreitamento das linhas de sangue, e isso em especial no pastor alemão, por ter sido uma raça muito mais controlada no decorrer do século XX. Hoje ela se encontra em alguns gargalos genéticos e alguns geneticistas defendem de maneira cientificamente fundamentada que haverá a necessidade ou já há a necessidade da introdução de sangues de outras raças para que esse gargalo não se estrangule e a própria raça pastor alemão não seja extremamente prejudicada. Isso é um assunto polêmico. Eu confesso que, como criador e como pastoreiro, eu ainda não tenho uma opinião formada clara sobre o assunto. Resultados deverão vir de maneira contundente ainda para que os elementos que defendem isso tenham uma justificativa mais aceitável. Como médico veterinário e estudante de zoologia, eu posso dar o meu pitaco sobre o assunto. Realmente isso faz sentido, mas a grande questão é que na prática ainda o tempo é muito curto para se dizer se o que alguns clubes na Europa têm tentado na introdução do Malinois no pastor alemão realmente trará resultados benéficos para o pastor alemão. Enquanto quem defende essa tese defende com unhas e dentes, há também nos mais conservadores dentro da raça pastor alemão aqueles que combatem veementemente essa teoria. Somente o tempo dirá. Se você assistiu esse vídeo aqui até o fim, muito obrigado. Vamos prosseguir, como eu falei, na próxima fase nós trataremos de assuntos mais práticos, cada vez mais, A minha ideia é a gente prosseguir para a análise de perfis fenotípicos nos indivíduos e, em cima disso, a gente partir para estratégias de treinos. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Em tempo, cabe aqui também ressaltar, agradecer ao amigo Alan, que é o proprietário da marca K9 Jail, que me forneceu aqui essa camisa com essa linda estampa,
Pastor Alemão e do Malinois, aqui um representando o cão de conflito social e o outro representando o típico cão de frustração, que também dá a capa desse vídeo, e eu deixo aqui na descrição desse vídeo o site para que vocês possam conhecer a mais insana marca de camisas caninas operacionais do Brasil. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.